Nesse vídeo, munido de um tablet, de uma caneta e de um cafezinho para dar energia, tenho uma missão de responder para você se você que está começando a estudar agora para os vestibulares está no caminho certo de ser aprovado. E sem enrolação, vamos direto para o ponto aqui. Primeira coisa, pessoal, para vocês saberem se vocês estão realmente estudando certo, vocês devem saber que o estudo ele possui um pilar. Um pilar que é constituído pelo cronograma e pela rotina, pela parte da saúde, óbvio, se não tiver saúde você não consegue estudar, e pela parte da metodologia de estudo. Se você cumprir muito bem esses três aspectos, o cronograma e rotina, a sua parte da saúde e a metodologia de estudo que você vai ter para estudar, não tem como você não ser aprovado, tá? Foi uma coisa que eu fiz nesse último ano e consegui ter nota para passar em mais de 50 federais de medicina pelo SISU nesse último Enem, com o Enem de 2024. Então vamos lá, sem mais delongas, o primeiro aspecto que eu vou querer falar com vocês é justamente sobre a rotina. Pessoal, ter rotina não é ter matéria para estudar, tá? Você ter matéria para estudar faz parte da sua rotina. Você ter rotina é justamente você ter um registro do que você precisa fazer em cada dia da semana para que você consiga cumprir o seu cronograma da maneira mais eficiente possível, sem atrasar a matéria ou se atrasar a matéria, conseguir justamente desafogar, desatrasar essa matéria e você, óbvio, contemplar revisões, simulados, tudo muito bem encaixadinho. E para você ter o registro da sua rotina, você precisa colocar isso em algum lugar. Não ache que hoje eu vou acordar e eu sei que eu tenho que estudar física, história e matemática e fazer um bloquinho de revisão. Não, se você colocar na sua cabeça, além de você não conseguir cumprir tudo que você tem que cumprir, porque são muitas coisas que tem que fazer no seu dia, você não vai ter uma métrica de como você pode melhorar a sua rotina. Então, utilize aplicativos de registro, seja o mais rudimentar possível, escrever numa folha, que não é nada prático, mas também serve, ou você usar aplicativos como o Notion ou o Google Agenda. O Google Agenda aqui ele está coloridinho, porque é justamente o que eu uso, o que eu usei antigamente e o que eu uso hoje, mesmo após já ter passado no vestibular, para planejar meu dia, para planejar meus afazeres, para colocar o horário ali de cada tarefa que eu tenho no dia. Então, tem uma métrica, tem um registro do que você precisa fazer. Primeiro ponto é isso. Beleza. Agora, você escolhendo um desses aplicativos aqui, ou se não até outros, tem vários aplicativos que você pode colocar justamente ali na sua rotina, você precisa lidar com o cronograma. O cronograma, sim, ele tem a ver com o estudar, né? Porque em relação ao cronograma, você vai precisar se atentar para a divisão das matérias e para a prioridade que você vai ter que dar para cada matéria. Se você é muito ruim em matemática e muito bom em biologia, não faz sentido você ter que estudar mais biologia do que você tem que estudar matemática. E nem como você vai estudar cada matéria. Então aqui a gente entra em um tópico muito interessante. Primeira coisa, tem-se um medo comum entre a maioria dos vestibulandos que é: será que eu vou acabar a matéria? Será que eu vou dar conta de fazer tudo? E para a gente fazer isso, não é coisa de maluco não, é uma continha bem simples. Pega aí e faça uma razão, faça uma divisão entre a quantidade de matérias que você precisa estudar, sei lá, de matemática. Então você vai entrar na plataforma do seu cursinho agora, você vai ver que você precisa estudar geometria, projeções, vai precisar estudar juros, vai precisar estudar, que engloba matemática financeira, progressões aritmética, progressão geométrica, enfim. Ver cada tópico bonitinho de todas as matérias que você vai ter que estudar. Você divide pela quantidade de semanas que você tem até a prova. Eu estou gravando esse vídeo em março, então você coloca aí no Google mesmo. Calculadora de semanas. Bota a data que você está começando a estudar, ou que você está agora, com a sua divisão de matérias, e coloca sempre ali, para se basear, a data do primeiro domingo do mês de novembro, que é quando geralmente começa ali o primeiro dia de prova do Enem. E o resultado dessa conta aqui vai dar justamente a quantidade de matérias que você precisa estudar por semana. Então, se deu que nessa conta se você precisa estudar 12 matérias por semana, se você está estudando 10, é óbvio que você vai atrasar o cronograma. Se você está estudando 14, pode ser que você adiante. Por que pode ser? Porque aqui, na quantidade de semanas, você colocou a quantidade de semanas totais. Mas você não colocou aquela semana que você vai tirar de férias. Você não contou aqui os dias que um dia você ficou doente e não conseguiu estudar, outro dia você teve algum compromisso, tem que fazer uma viagem, não conseguiu estudar. Então, cuidado com o resultado aqui. Se você quiser colocar a quantidade de semanas úteis aqui, nesses casos que você consegue prever as suas férias ou datas fixas.
mas já dá para você ter uma métrica legal. Use esse resultado com ponderação. Saiba que ele é uma média. Vai ter semanas que você vai ter que estudar mais e semanas que você vai estudar menos, e beleza, não tem problema disso, né? E num quesito disso de atrasar a matéria, separe um dia da sua semana para lidar com os imprevistos que você teve durante a semana. Eu gostava muito de deixar um horário reservado ali para o finzinho da semana, onde eu desatrasava um conteúdo que eu não consegui ver tudo, porque eu tive que demandar mais horas em outra matéria que eu tinha mais dificuldade, ou se não, que acontecia algum imprevisto, sei lá, tinha que ir no dentista, tinha que ir no médico, não conseguia atrasar uma matéria. Não tem problema. Não tem problema em você atrasar uma matéria, tem problema em você não resolver esse atraso. Então deixa um dia na semana para você realmente desatrasar o que precisa. Beleza? Acabando essa parte de divisão de matérias, a gente vai justamente para prioridades. Agora você sabe quantas matérias você precisa estudar por semana e agora como dar prioridade a cada uma. Aí que entra dois tópicos muito importantes. A sua dificuldade em cada matéria e a relevância da área do conhecimento. Se você está estudando linguagens para o Enem da mesma maneira que você está estudando matemática ou ciência da natureza, você está estudando errado. Porque pela TRI da prova, a gente sabe que matemática e natureza são dois pontos extremamente importantes para você ter uma vantagem na frente dos seus candidatos, porque são áreas que são difíceis, sim, se você não tiver um domínio sólido dos conteúdos, mas são áreas em que, se você acertar um número bom de questões, você vai conseguir ter uma TRI alta. Teve gente acertando nesse último Enem 40 pontos em linguagens e não conseguindo ultrapassar a barreira dos 700 mais. E teve gente que acertou 40 pontos em linguagens e ficou com mais de 860. Então é óbvio que você vai precisar ter um domínio muito sólido de matemática e estudar mais matemática ao longo da sua semana do que estudar linguagens. Não estou falando que linguagens não é importante. É em muito, pode ser um diferencial e vai ser se você realmente estudar certo. Isso é um assunto para outro vídeo de como estudar linguagem certo. Mas se você tiver interesse e não tiver lançado aqui o vídeo no canal ainda, pode mandar mensagem no meu Instagram, o Diogo Bolzano, tá deixando aqui, ó, para vocês verem que eu explico como estudar linguagem da maneira mais eficiente possível. Mas beleza, você já sabe que tem matérias que são mais relevantes que você dedique mais horas. E quais são essas? Anota aí. Matemática, extremamente importante, tem uma TRI absurda, dá para você tirar mais de 900 ali, com mais de 40 acertos. Naturezas é uma área difícil, que a galera vai mal, e se você acerta uma quantidade boa, você também vê uma TRI extremamente boa. E redação. Redação é aquela área, né, que você, se quer um curso concorrido, tem a obrigação de tirar mais que 900. E não ache que 920 na redação é diferencial para você ser aprovado, tá? A galera que está estudando certo mesmo, sério para Enem, vai tirar acima de 900, cara. O que é diferencial em redação? 960, 980, tá? 940 não diria que é um diferencial, mas já é uma nota muito boa, muito competitiva. Não estou falando que não tem aprovado, que tira 920 passa. Tem, mas a gente está pensando aqui em diferencial, tá? Então essas três áreas do conhecimento, foque muito, priorize. E como priorizar? Priorizar é você colocar para estudar mais dias na semana, mas também colocar para fazer mais questões e para você ter uma prioridade do tipo, cara, atrasei 2 matérias, atrasei aqui, sei lá, História Colonial, tá, em Humanas, e eu atrasei Juros Simples em Matemática. Qual aula que eu vou ver? Juros Simples. Por quê? Porque matemática é uma área de maior relevância para o Enem. E aqui entra também a parte da sua dificuldade. Eu tinha muita dificuldade em linguagens na prova do Enem. Então, eu sabia que linguagens ia vir uma TRI menor para mim. Para a galera que quer medicina e linguagens, por exemplo, não tem peso, você precisa de uma média simples mais ou menos de 800. Para você ter 800 de média simples na prova, é uma briga boa. E para você ter 800 de linguagem, é uma briga maior ainda. Então, linguagem, se você tirar uns 680, uns 700, ela vai puxar a sua média para baixo, mesmo que tiver peso, né? Se tiver peso, até pior se for mal. Então, você precisa das linguagens para a linguagens puxar o menos para baixo possível a sua média simples. Então, eu colocava de matemática na semana, porque era uma matéria diferencial, mas linguagens, cara, eu estudava ali cerca de 3 vezes por semana, 2 horas por dia. Então, eu estudava 6 horas ali de linguagens na semana, muito bem feito. Consegui os 41 pontos em linguagens, né? Eu vim ali acertando os outros Enem 33, 34, consegui saltar para os 41. A minha TRI deu 691,5, fiquei muito chateado que não obtive ainda os 700 mais em linguagens, né? Mas tudo bem. Mas é isso que é priorizar, é você colocar mais dias para estudar, mas também fazer mais questões, tá? Linguagens, se você não dominar o modelo da prova, acabou, cara, já era.
Então, priorizar é isso, é saber escolher qual lista revisar, se você tiver com listas atrasadas, entre revisar, por exemplo, linguagens e humanas, eu revisava mais linguagens, porque eu tinha mais dificuldade em linguagens. Não que eu não revisava humanas, revisava, mas tô com tempo limitado, quais questões eu vou dedicar mais para fazer uma revisão? Linguagens eu optava em relação a outras áreas que para mim não tinha tanta prioridade, porque eu tinha uma menor dificuldade. Fechou. Se você dominou cada ponto do que eu falei aqui, você está muito bem. Vamos para o próximo quesito, que é a parte da saúde. Na parte do quesito da saúde, pessoal, vamos lá. Aqui engloba saúde física, saúde emocional. Saúde física não tem erro, não tem segredo. É você praticar exercício físico, você se alimentar com bons alimentos e você dormir bem. E é óbvio, né? Quanto pior a sua saúde, pior será o seu rendimento nos estudos. Cara, se você não dorme bem, como que você vai querer consolidar aquilo que você aprendeu no dia anterior? Se você não come bem, ou se você come alimentos, sei lá, hipercalóricos, como você vai querer ter maior atenção na aula, sendo que você vai ter direto o rebote do pico de insulina? Se você não faz exercício físico adequadamente, fazer exercício físico não é virar maromba, né? Igual eu falo nos outros vídeos, você não precisa, sei lá, vou meter aqui um projeto do shape inexplicável e vou ficar o ano inteiro para academia 3 horas por dia. Não, é você fazer 40 minutos de academia, é você ir fazer 1 hora de academia, você sair para caminhar, para correr, alguma coisa. Porque o exercício físico, ele auxilia a também regular o seu ciclo circadiano, que depois a gente vai englobar aqui, mas também a regular o seu metabolismo para produzir neurotransmissores, para produzir todas as substâncias que vão realmente deixar a sua máquina, que é o seu corpo, funcionando bem. Então você precisa englobar esses 3 aspectos na saúde física. E aqui também falando sobre o ciclo circadiano para você regular ter uma boa noite de sono, né? Fazer a higiene do sono, que eu já tratei também aqui no canal, nos outros vídeos, mas também se expor ao sol quando você acorda. Isso também engloba a parte da saúde física, tá? Que é justamente a exposição à luz solar pela manhã. Você sinaliza para o seu corpo que você acordou com a luz. E aí, ao seu corpo saber que você acordou, começa todo o seu ciclo circadiano a produzir hormônios para você ter mais atenção, a você não ficar dormindo na hora da aula e por aí vai, beleza? Então são esses pilares. Já na parte da saúde emocional, que tanta gente negligencia, é justamente você ter estabilidade mental ao longo do ano, mas principalmente na prova. A prova, cara, ela não é tipo assim, 20% racional, 80% mental. Por quê? Porque a parte técnica você já fez ao longo do ano. Na prova você vai precisar pegar essa parte técnica e aplicar. Esse aplicar muito bem, com seriedade, está justamente na parte da estabilidade mental. Você não pode chegar na hora da prova e ficar travado por medo, por insegurança. E você, para não ter isso, você precisa treinar ao longo do ano, né? A lidar justamente com ansiedade, com estresse, com medo e com insegurança. Porque o seu poder, cara, não é não sentir tais sentimentos. Você vai sentir. É sua vaga que está ali em jogo. Você estudou o ano inteiro para isso. Você vai sentir medo na hora da prova, antes de começar. Você vai estar nervoso se você errar uma questão ou passar errado no gabarito. Mas o seu poder é controlar esses sentimentos. É sempre se voltar para o presente. Falar, cara, o que foi já foi. Eu estou aqui prestando a prova agora, passei uma questão errada no gabarito, tá bom, eu tenho mais 179 questões para passar. As 179 eu não vou passar errado pro gabarito. É você ver uma questão muito difícil na hora da prova, você fala, opa, tá difícil para mim, que estudei tanto, imagina para alguém que não estudou, vou pular essa questão, vou partir para outra, vou pegar as fáceis. É você ter maturidade, tá? E para isso, para você ter uma coisa que me ajudava muito, que eu treinei muito, foi justamente, antes, né, vamos falar os meios antes de contar a minha história. Mas você pode treinar essa parte do mental indo em psicólogo, tem uma parte meio contra aqui, né, que é um pouco caro, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de investimento. Você pode se dedicar a ler livros que vão nutrir isso em você, livros já é um pouco mais acessível. Recomendo muito que vocês conheçam a trajetória de atletas olímpicos. Cara, para um atleta olímpico, controlar a sua tomada de decisão ali na hora da prova, seja qual for o esporte, com milhares de pessoas assistindo, você precisa ter um mental em dia. E essa galera sabe controlar, não é à toa que eles são atletas olímpicos. Convido vocês também a conhecerem sobre David Goggins. Esse cara aqui eu não vou comentar muito nesse vídeo porque a história dele é admirável por si só. Mas é o cara mais casca-bruta que existe, que eu conheço. Tem uma mentalidade extremamente de progresso mesmo. Tem bons livros, tem bons documentários no YouTube. E também filosofias. Uma filosofia que eu gostava muito de estudar. Uma filosofia que eu gostava muito de estudar era justamente o estoicismo, que tem como pauta justamente isso de você não controla o que acontece com você, você controla como você reage a isso. E você adquirir lições desses expoentes aqui vai te nutrir muito a sua mentalidade para você ter uma maior estabilidade mental.
E óbvio, repertório comportamental. Quando você faz um simulado, você consegue realmente simular o modelo de prova que vai estar ali no dia. Mas você não consegue simular a ansiedade, o estresse, o medo e a insegurança que você vai ter na hora do Enem. Porque você está na sua casa, você está, sei lá, com sua família aí, você está no cursinho, com seus amigos do lado, num ambiente descontraído, sem saber que aquele resultado vai ser tão importante, porque é só mais um simulado. Então, se exponha realmente aos seus medos para dominá-los. E eu, por exemplo, agora voltando na parte que eu ia contar sobre a minha história, além de estudar sobre filosofias, eu gostava também muito de meditar, fazia meditação mindfulness, que eu também vou escrever aqui, que vai demorar. Mas enfim, eu tratei também nesse canal, vou escrever assim, mindfulness. Bom, aqui é um I, tá? E aqui é um S. Eu também eu faço luta e comecei a ir para mais campeonatos. Por quê? Porque quando que eu ia subir no campeonato, eu me sentia ansioso, eu me sentia com medo de me machucar, medo de perder a luta, com um monte de atleta me olhando lutar. Então eu precisava realmente combater essa minha insegurança. Então eu me expunha a esses medos, a essa ansiedade, o estresse, o medo e a insegurança no taekwondo, que é o esporte que eu faço, para realmente controlar essas sensações. E na hora da prova do Enem eu tive uma capacidade muito maior de controlar essas mesmas sensações que apareceram lá para mim. Por quê? Porque eu tinha controlado em outra situação. Então, aí no seu ambiente, você não precisa necessariamente fazer luta, mas se exponha. Se você tem medo de falar em público, sei lá, cara, tenta explicar um conteúdo que você aprendeu na aula para um grupo de amigos, alguma coisa assim, sabe? Sejam criativos, se exponham aos medos para realmente vocês dominá-los, beleza? Passando rapidamente aqui para o último tópico, que é um dos mais importantes. A metodologia, né? Como nunca esquecer, ver uma matéria e lembrar dela, né? Todo mundo fala sobre estudo ativo, mas ninguém sabe o que é realmente estudo ativo. Eles te dão um exemplo de estudo ativo, flashcards, questões, free recall, mas ninguém fala o que é realmente estudo ativo. Então, de uma vez por todas, entenda como o seu cérebro aprende. E seu cérebro aprende, pessoal, por neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade, basicamente? Eu tentei buscar aqui e escrever uma coisa mais simples possível para você entender. Neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso modificar a sua estrutura e função em resposta de estímulos e experiências. Quando você vê uma aula nova de algum conteúdo, quando você faz revisão de alguma coisa, você literalmente remodela o seu cérebro para aprender aquele conteúdo. Como? Seus neurônios, cara. Você não multiplica neurônios, mas você faz justamente conexões neuronais. E quando essas conexões neuronais vão se expandindo, neurônio por neurônio, vão ficando mais fortes, você aprende. Você tem neuroplasticidade, tá? Aqui eu fiz realmente 2 neurônios, né, para entender que a comunicação entre eles, isso daqui tem que ser reforçado para você ter um estudo ativo, para você ter os benefícios dessa neuroplasticidade. E para você ter neuroplasticidade, você precisa ter foco. Não queira estudar uma aula sem ter foco, sem ter motivação. Quanto mais foco você tem, quanto mais concentração você tem, maior a sua neuroplasticidade, maior a sua aprendizagem, porque mais conexões entre os neurônios você consegue fazer, e quanto mais você revisita isso com esforço cognitivo, você consolida informações, isso vai culminar ali em você adquirir memória. E o esforço cognitivo é o estudo ativo. Estudo ativo não é você fazer flashcards, fazer questões. É você estar presente na aula. É você estar realmente demandando energia para aprender o conteúdo. É você pegar um conteúdo e relacionar com o outro. É você fugir de estudos fáceis. O que é estudo fácil? Vou revisar. Neuroplasticidade, a formação e reorganização de conexões. Isso não é estudo ativo. Isso não é. Você não está tendo esforço cognitivo. Você está lendo. O que seria o esforço cognitivo? Putz, cara, eu vou tentar lembrar o que é neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Plasticidade neural, então é como se meu cérebro fosse plástico. Por que ele é plástico? Porque ele se remodela, ele consegue fazer novas conexões. Isso é um estudo ativo. E aí, exemplos de estudo ativo, aqui está o resumo, né? Mas exemplos de estudo ativo é justamente flashcards. Por quê? Porque você precisa lembrar de uma coisa que já aprendeu para revisar. Você não vai só ler de novo. Questões, cara, você vai ter um enunciado ali para desvendar, para relacionar com o conteúdo que você viu na aula. Então você precisa estar focado, você precisa estar presente, você precisa estar relacionando os conteúdos, seu cérebro precisa estar trabalhando ali com atenção e com foco. Fazer simulado, fazer esse free recall, que é você se recordar das aulas falando por si mesmo antes de só ler um resumo. Isso é estudativo.
Quando você entende o que é estudativo, você consegue aplicar esse estudo para qualquer método. A aula não é passivo, só é passivo se você tornar o processo passivo. Se você está assistindo uma aula aqui e está pegando o conteúdo dessa aula com muito foco, relacionando com uma aula que você já viu antes, pensando em como isso pode cair na prova, é um estudo extremamente ativo. Você acaba a aula, você faz um free recall, nessa aula eu aprendi essa fórmula, e eu posso encaixar dessa forma em tal exercício porque estão relacionados. Isso é estudativo, é você ter realmente esforço. Então entenda de uma vez por todo que a sua aprovação no vestibular é multifatorial. Ela depende do tripé do cronograma e da rotina, depende do tripé da saúde, tanto física quanto mental, e depende de uma metodologia ativa que tenha esforço cognitivo para você aprender. Se você quebra um pilar, tudo desmorona e você não consegue buscar a sua aprovação. Foi rápido, mas eu precisava do seu tempo para entender esses pontos essenciais do estudo. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem expandir o que eu disse aqui, pode me chamar no Instagram, tá aqui, o Diogo Bozan, ou pedir nos comentários que eu gravo outro vídeo para vocês explicando mais minuciosamente cada detalhe. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Abraço e tchau!